recebendo aqui o Dr. Sidney, que o senhor possa receber todo o amparo da espiritualidade para a nossa palestra. Boa noite. Que as luzes do Mestre Jesus a todos possa iluminar, que nós nos façamos receptivos àquilo que nós viemos buscar, não aquilo que desejamos, mas realmente aquilo que é necessário para a nossa melhoria, para o nosso adiantamento, esperando que os fluidos benfazejos que colhemos neste instante e durante toda a nossa presença nesta casa de luz e de oração, possam nos banhar e abençoar por todo o tempo possível, a fim de que nós venhamos a conseguir nos centrar cada vez mais na nossa missão de aprendizado, de recolhimento de saber, mas acima de tudo da observância das leis divinas através da obediência aos ensinamentos de Jesus no seu Evangelho. O tema de hoje, como já foi referido pela dona Neuza, diz respeito à data limite. E muita gente tem me perguntado, afinal de contas, o que é essa data limite? E eu respondo dizendo que, em 1971, num programa feito na antiga TV Tupi, chamado Pinga Fogo, Francisco Cândido Xavier passou por uma verdadeira sabatina ao vivo, cuja audiência foi recorde naquela época, tendo levado a milhares e milhares de lares brasileiros um pouco da doutrina espírita, um pouco da mensagem de Jesus. E numa de suas passagens foi feito um comentário por Chico, no sentido de que 2 anos antes, esse programa foi levado ao ar, salvo engano, em agosto de 1971, cerca de 2 anos antes, em julho de 1969, um dia antes do homem pousar na Lua, teria ocorrido uma reunião de entidades celestiais com Jesus, também na Lua, em seu lado escuro, ao que se supõe. Reunião essa convocada por essas entidades que nada mais são do que mensageiros do Mestre Jesus e seus trabalhadores, dirigentes de outras civilizações, de outros planetas, que compõem o Sistema Solar, e que estavam preocupados com o belicismo da raça humana, com a potencialidade de selvageria da raça humana, sobretudo quando já se sabia, dominava o homem a tecnologia necessária para transformar o átomo em arma, através da bomba atômica, idealizada num projeto ultra secreto do governo norte-americano denominado Manhattan, que culminou com a produção do artefato que foi, infelizmente, utilizado pela primeira vez em 6 de agosto de 1945 sobre a cidade de Hiroshima e 2 dias depois em outra cidade japonesa de nome Nagasaki. E a história nos demonstra
o poder devastador desses artefatos, que até levou o próprio Japão a capitular e encerrar em agosto de 45 a Segunda Guerra Mundial, que na Europa já havia terminado em maio, quando as forças aliadas haviam invadido Berlim, logo após Hitler e seus asseclas terem, inclusive, muitos deles praticado o ato de desespero do suicídio. Preocupavam-se essas entidades celestiais com o fato de que, a par do homem dominar o átomo como arma, alcançava a ele as estrelas. O pouso do homem na Terra significava, de forma lógica e razoável, a possibilidade da humanidade, dentro de certo tempo, alcançar outros astros planetários. E consigo levando, infelizmente, o mesmo tipo de belicismo que a história da humanidade demonstrou durante toda a sua passagem. E isto se tornava ainda mais um assunto delicado quando as entidades defendiam um tipo de intervenção na Terra que poderia levar não ao fim do planeta ou à extinção da humanidade, mas a resultados absolutamente terríveis. Segundo o próprio Chico, isto poderia levar à completa aniquilação de todo o hemisfério norte, de modo que cerca de 900 milhões de pessoas acabariam por imigrar para o hemisfério sul, dentre eles tendo destino países como o Brasil, e até a nossa pátria acabaria sendo dividida em 5 nações para comportar a presença desses imigrantes. Isso num quadro em que, eventualmente, a humanidade não conseguisse frear o seu espírito guerreiro. Houve a intervenção de Jesus, segundo o que foi esclarecido depois de muitos anos por um dos amigos mais próximos de Chico Xavier, Geraldo Lemos, que é um jovem ainda vivo, palestrante, escritor, e ele nos revelou há poucos anos atrás que, numa conversa com Chico em sua casa, lhe foi esclarecido por aquele médium fenomenal, por aquele irmão de tamanha caridade, que a intervenção crística culminou por se decretar uma moratória à humanidade. O que seria essa moratória? Cristo conseguiu convencer aquelas entidades celestiais que se mostravam muito preocupadas e que queriam, de alguma forma, intervir na Terra, para que se aguardasse durante 50 anos, a fim de que a humanidade não ingressasse num terceiro conflito de escala mundial que pudesse levar à aniquilação de todo o planeta. Apenas à guisa de esclarecimento ou de conhecimento de todos, atualmente o arsenal bélico de todas as nações nucleares reúne cerca de 11.800 ogivas nucleares, suficiente para destruir o planeta inteiro 80 vezes. A preocupação era, portanto, de que também a humanidade não se auto-aniquilasse, porque isso traria um desequilíbrio espiritual muito grande, não apenas para o sistema solar, como também para toda a família universal. Porque a humanidade, infelizmente, apesar do seu avanço tecnológico, do seu avanço intelectual,
ainda é rudimentar, ainda está nos seus primeiros passos, no sentido de entender que o planeta faz parte de uma grande família universal. Nós não somos o único planeta habitado por seres inteligentes. Muito longe disso. Há um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, de número 3, se a memória não falha, cujo título é A Casa do Meu Pai Tem Várias Moradas. Não há, na verdade, qualquer certeza que se possa retirar de intervenção ou de algum tipo de iniciativa que as entidades celestiais pudessem tomar para prejudicar a humanidade. O que elas esperavam é que a humanidade não se auto-aniquilasse. E esses 50 anos culminam agora no dia 20 de julho de 2019. Então, por isso se falar de data limite. Graças a Deus, a humanidade, se não conseguiu conter todo o seu caráter belicista, pelo menos nesses 50 anos que estão quase para se completar, não ingressou numa conflagração de ordem mundial. Graças a Deus e pela intervenção segura do Mestre Jesus, a humanidade não se meteu em outro banho de sangue. Nós temos ainda 18 dias, mas eu quero acreditar que não vai dar tempo de ninguém fazer besteira. Não é? Que ninguém queira apertar um botão qualquer. Tudo indica que não. O que se pergunta é o que ocorreria ou virá a ocorrer a partir do momento em que, vencida a data limite, a humanidade realmente não ingresse em nenhum tipo de conflagração mundial. E nisso, infelizmente, a par de estudos muito sérios e conjuntamente com o aprofundamento de pesquisas que podem realmente nos elucidar, porém de forma prudente, de forma sábia e, acima de tudo, de forma não alarmista, nós somos surpreendidos hoje em dia, através da tecnologia, da mídia eletrônica, com uma série de reportagens ou de documentários que são publicados ou veiculados no YouTube, na própria internet, em que esses estudos seríssimos acabam por ser desvirtuados, misturando-se até um pouco de pura ficção científica. O que o próprio Chico manifestou, tanto no Pinga Fogo como para o Geraldo Lemos anos depois, foi de que, se não houvesse conflagração, se a data limite fosse ultrapassada, sem que a humanidade viesse a se conflagrar, nós não seríamos capazes de imaginar o progresso em que a humanidade ingressaria a partir desse momento. Haveria aí sim a influência de espíritos superiores, que são justamente essas entidades celestiais, espíritos superiores de outros planetas, de outras civilizações e de outras dimensões, que acabariam ou por reencarnar, ou por intuir e influenciar os seres humanos para conquistas tecnológicas sem qualquer imaginação, até, quem sabe, ser possível uma
comunicação direta com essas entidades e a humanidade. Ninguém disse, pelo amor de Deus, que nós vamos acordar um dia, abrir a porta de casa, sair para trabalhar e ter um disco voador pousado no meio da rua. Ninguém falou que nós vamos dar de cara com ET. Se falam a respeito, estão distorcendo a verdade, ou, como se fala popularmente, quem conta um conto, aumenta um ponto. Que existem outras entidades inteligentes que habitam o nosso sistema solar e o universo, não pode restar qualquer tipo de dúvida. A presença deles na Terra, ainda que a ás escondidas, é uma realidade. Nós temos uma farta literatura acerca de construções, acerca de fatos, de objetos que foram encontrados em nosso planeta, que não tem explicação plausível em razão da tecnologia humana. Principalmente na época em que esses achados foram descobertos. Há livros, por exemplo, como o do Eric Van Daniken, Eram os Deuses Astronautas, em que os fatos reais se misturam com ficção científica. Então, que essas entidades um dia, quando for permitido por Jesus, possam vir a ter contato direto conosco, não há qualquer tipo de dúvida. Porém, nada acontece na história da humanidade que seja feito abruptamente. Tudo é direcionado por Cristo e por seus mensageiros para que ocorra de forma paulatina, de forma gradual, acompanhando o próprio desenvolvimento da intelectualidade e da moralidade do ser humano. Mas que nós vamos ingressar juntamente com a era da regeneração planetária, numa época de incrível avanço tecnológico, mas também e sobretudo de grande avanço espiritual, não há a menor dúvida. Se nós pegarmos o nosso lar, por exemplo, de André Luiz, psicografado pelo Chico, que foi editado pela primeira vez, se a memória não falha, em 1943, nós temos já previsões. Eu não gosto de usar a palavra profetizações, porque isso leva a um contexto meio que aleatório, né? Mas nós já temos a antecipação de coisas que na espiritualidade já existiam e que para a humanidade vieram a ser conquistadas depois de algum tempo e que hoje são coisas banais. André Luiz, no Ministério das Comunicações, ele ficou sabendo que cada habitante do nosso lar tinha um instrumento próprio e individual de comunicação. O que era impensável em 1943, quando mal se conhecia o quê? O telegrama e o telefone. Hoje em dia nós temos esse treco aqui, ó. Nós temos celular, nós temos internet, nós temos uma série de tecnologias que foram colocadas à disposição da humanidade para que nós pudéssemos avançar. Sobretudo, sempre lembrando do seguinte: o que determina se as coisas são boas ou ruins não é a existência delas mesmas, mas a utilização que delas é feita. Alfred Nobel, quando inventou a dinamite, o fez com intenções nobres.
Ele queria, por exemplo, remover obstáculos para que estradas fossem construídas. Ele não imaginava a utilização da dinamite para finalidades bélicas. Santos Dumont, que os americanos não gostam, que seja chamado o pai da aviação, mas para nós brasileiros assim o consideramos, até pôs fim à própria vida quando percebeu que o avião estava sendo utilizado para matar seus irmãos brasileiros na Revolução de 30. O fabricante de uma arma de fogo não pode ser responsabilizado pelo mau uso que dela é feito. Um remédio ser utilizado equivocadamente prejudica a saúde, pode levar até ao desencarne. Meu pai, que era formado em farmácia, uma vez me disse, eu era pequeno, mas eu me lembro disso até hoje. Todo remédio é um veneno. Ele vai ser remédio dependendo da utilização sábia que se lhe dê. Então, tudo depende fundamentalmente do quê? Do livre arbítrio. Porém, é inegável que a humanidade vai ingressar numa fase de avanço espiritual, de avanço tecnológico, e paulatinamente, quando nos for permitido, nós teremos sim contato com essas outras civilizações, com essas entidades celestiais, porém, sem que isso venha a causar alarde, sem que isso venha a causar comoção com alguém pensando que o mundo está sendo invadido. Invadido nós já somos faz muito tempo, há milhares de anos, sem sabermos. E com a tecnologia e a potencialidade que eles possuem, se eles quisessem fazer mal para a humanidade, eles já teriam feito há muito tempo. Então, o que nós temos que nos preocupar é, e isto é, na verdade, o ponto primordial, o nó górdio daquilo que nós devemos buscar através dessa informação acerca da data limite. Vez por outra, nós nos deparamos com orações ou com mensagens vindas de espíritos de altíssima elevação, como por exemplo Bezerra de Menezes, nos alertando para orarmos pelo país, para orarmos pelos dirigentes políticos, para orarmos pelos dirigentes mundiais, sobretudo aqueles que têm em suas mãos o poder bélico maior da humanidade, a fim de que eles se conscientizem da não utilização da violência como forma de poder, que venha realmente a prevalecer no seio da humanidade aquela fraternidade incondicional ensinada por Jesus. A nossa vibração através da oração, ela pode e deve ser direcionada a esses irmãozinhos, a fim de que eles possam ser elevados no campo vibratório para se afastarem de qualquer tentação ou de qualquer influência negativa que possa redundar na utilização do poderio bélico dos países que eles dominam. A humanidade pode ter um futuro maravilhoso, desde que a humanidade assim o queira. Vamos lembrar, me ocorreu agora, dos capelinos. Nós falamos de regeneração planetária, os capelinos foram trazidos para a Terra, sendo fundadores das raças adâmicas, por quê? Porque eles não mais se adaptavam ou se capacitavam à elevação espiritual ou desenvolvimento espiritual da galáxia em que originariamente eles habitavam, de modo que a presença deles lá
poderia constituir um desequilíbrio. Então eles foram trazidos para cá e ajudaram a humanidade fundando as raças adâmicas. Os nossos espíritos que não estiverem adaptados a esses novos tempos, que não estiverem capacitados e categorizados para viverem aqui numa fase de regeneração planetária, provavelmente também serão alocados para outros planetas de provas e expiações. E não se enganem, a Terra não é o único. Nós não sabemos, dentro da ignorância suprema da humanidade, que só se compara à sua pretensão de conhecimento, qual o número de planetas de provas e expiações que existem no universo. Em tese, nós podemos ser levados para qualquer um deles e temos que começar tudo novamente. Se o espírito não regride, ele pode, no entanto, estacionar. Se ele estaciona, se ele não avança, se ele não se desenvolve, ele não pode continuar reencarnando num planeta que já tenha ultrapassado os limites ou as características daquele tipo de espírito. Então a nossa oração é muito importante para abrigarmos os irmãos que detêm esse poder das influências negativas. Como também é muito importante, e isso é mais do que evidente, a nossa reforma íntima. O conhecimento que nós temos acerca do que devamos fazer, já possuímos. Nós sabemos já exatamente o que fazermos para alcançarmos o progresso espiritual, para nos adiantarmos rumo à perfeição que Deus quer que nós venhamos a alcançar por sua infinita bondade e por sua infinita misericórdia. Mas Ele quer que nós consigamos alçar a esse nível de perfeição pelos nossos próprios esforços. Ele não permite que nós deixemos de ser responsabilizados pelos nossos atos. A lei de causa e efeito, ou de causalidade, ou de ação e reação, pouco importa o nome que seja dado a ela, determina que nós sejamos responsáveis pelos nossos atos e que nós venhamos a colher as consequências deles. Então nós temos que orar, nós temos que vibrar para que a humanidade permaneça com a sua face voltada para o Cristo. Em especial, afastando-nos cada vez mais da violência, do uso do poder através das armas. Nós temos que vibrar para que o planeta realmente ingresse numa fase não apenas de paz maior entre os países, melhor dizendo, como também sejam vencidas as barreiras que existem atualmente da religião, do preconceito racial, do preconceito sexual, da perseguição política e da busca do poder pelo poder. Nós temos que vibrar, nós temos que orar para que o nosso país encontre paz, para que nós possamos trabalhar, cada qual na sua faina diária, cada qual na sua missão, de forma a buscarmos o nosso sustento, mas sem jamais esquecermos de praticar a caridade a quem necessita. Sem esquecermos, sem olvidarmos nunca que o nosso dever e o nosso único caminho de salvação passa pela doação que nós viermos a fazer das nossas habilidades, dos nossos esforços, em prol dos nossos irmãos necessitados.
daqueles que precisam de socorro, de auxílio, de uma palavra amiga, de uma ajuda moral, de paciência, de tolerância, de amor incondicional. Agora há pouco projetaram aqui aquela frase famosa de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. O maior mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, não pode ser jamais cumprido sem que observemos esse segundo, que é tão importante quanto amar ao próximo como a nós mesmos. E nós só podemos amar ao próximo como a nós mesmos, querendo para ele o que nós queremos para nós. E isso nós só vamos conseguir verdadeiramente praticando a caridade. Então nós não devemos nos atemorizar com a data limite. Nós estamos sendo constantemente cuidados por Jesus. Jesus nunca nos abandonará. Nós temos a sustentação de espíritos elevadíssimos, mas nós devemos construir uma corrente fluídica favorável, através da oração e através da ação, a fim de que a humanidade possa efetivamente se beneficiar dos avanços tecnológicos e espirituais que ela virá a ter, que lhe serão oferecidos. Tudo depende de boa vontade, de otimismo, de perseverança, de fé e de amor a Deus. Eu não temo disco voador, eu não temo marciano verde, eu não temo jupiteriano roxo, sei lá que cor que eles têm, sei lá a forma que eles têm. O que eu temo é a ignorância, é a vitória do mal, é a humanidade deixando-se arrastar ao precipício. A data limite não tem que ser temida, mas nós temos que estar precavidos. Nós temos que formar essa corrente fluídica otimista, buscando paz, buscando sustentação, buscando equilíbrio, a fim de que neste planeta venha realmente a ser implantado o reino de Deus. Para a nossa felicidade e para que a humanidade possa finalmente compreender que nós fazemos parte de uma grande família universal, que nós não estamos sozinhos no mundo ou no universo. E haverá tempo em que nós iremos interagir não apenas com civilizações de outros planetas, mas até com civilizações de outras dimensões. E isso será muito bem-vindo, se nós soubermos colher desses favores divinos, desses benefícios maravilhosos que Deus colocará à nossa disposição, aquilo que realmente for melhor e mais importante. Procurem ler, procurem ter acesso a esse material respeitante à data limite, mas, por favor, separem o joio do trigo. Quando pela leitura que fizerem, ou pela observação que fizerem, perceberem que a coisa está correndo muito para o lado sensacionalista ou fantástico, desconfiem. Chico nunca falou de invasão planetária, Chico nunca falou de disco voador no meio da rua. Tem uma série de reportagens na internet, sobretudo no YouTube,
a respeito de povos que viriam ou que viveriam conosco, conviveriam, portanto, com finalidades terríveis. Então a gente precisa separar um pouquinho essas coisas e fazer um exercício de razão. O Espiritismo é informado pela razão, pela lógica. Conforme consta no capítulo 19 do Evangelho, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, assistam esse material, reflitam, conversem com as pessoas que se interessarem a respeito, mas, por favor, nada de alarme, nada de desespero, não há motivo para isso. Vamos vibrar para que o mundo possa realmente ingressar nessa fase de adiantamento, de evolução, de conquistas tecnológicas e morais, para o bem não apenas da humanidade, como de toda a família universal. Agradeço demais a atenção de todos, a generosidade com que me ouviram, a caridade pela atenção que me prestaram, e eu vibro para que todos possam, quando retornar às suas casas, encontrarem a quem deixaram da melhor forma possível, dentro de um clima da mais perfeita harmonia, de paz e de amor. Que Jesus abençoe a todos. Boa noite. Doutor, obrigada. Que Jesus abençoe sua missão, sua tarefa. Agradeço a presença da esposa, da mãe. Que Deus abençoe vocês.